Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus, analisando-a livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Com o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus. Assim, vamos nos preparar para os estudos e reflexões nos próximos 5 programas que faremos na terceira carta de João, com esse desejo de vivermos agradavelmente diante dele. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós e especificamente daqueles que têm escrito para nós, compartilhando como através do programa Deus tem falado aos seus corações. Hoje eu registro o e-mail que a Francine nos enviou da cidade de Votorantim, no estado de São Paulo, contando-nos como ela entrou em contato conosco. Foi essa a sua mensagem. Bom dia, queridos amigos da Rádio Transmundial. Descobri a rádio através do livro Pão Diário que ganhei de presente de uma amiga. E agora ouço a rádio todos os dias no meu trabalho. Enfim, que Deus abençoe tremendamente todos os envolvidos nessa obra abençoadora para tantas pessoas. Um abraço a todos e fiquem na paz do Senhor. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Nós louvamos a Deus que nos tem usado como seus instrumentos para abençoá-la ainda mais. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos acompanhem e ouvem a nossa programação sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes a Cristo. Por isso, agora, convido a todos que estão sintonizados conosco nesse momento a orarmos pedindo ao Senhor exatamente isso. E também pedindo as suas bênçãos para o programa de hoje. Vamos orar. Pai querido, estamos agora na Tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de usarmos esse tempo para ouvirmos a Tua voz ao estudarmos a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu nos ilumines pelo Teu Santo Espírito e nos capacite para que possamos aplicar a Tua palavra na nossa vida diária. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo. Portanto, pedimos, Senhor, abençoa-nos nesse propósito, mesmo sem merecermos. Nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é refletirmos sobre mais um dos versos finais do livro de Sofonias. Nós vamos estudar apenas, mas em detalhes, Sofonias capítulo 3, versículo 8. Essas palavras do profeta nos ajudam a perceber a soberania divina, convocando todas as nações para julgá-las. As Escrituras nos ensinam que a soberania de Deus não é apenas uma dentre as outras doutrinas. Não. Na verdade, ela é o próprio cerne do Evangelho. Se algo deve ser enfatizado em relação à pessoa de Deus, é a sua soberania.
Deus é revelado como soberano em cada página das Escrituras Sagradas. Embora isso possa ser mostrado a partir de uma análise de toda a Bíblia, é o livro dos Salmos, um dos livros que mais claramente mostram a soberania do nosso Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque os Salmos, na verdade, são expressões da experiência diária do Filho de Deus. Neles, nós encontramos as tristezas e as alegrias do crente, seus temores e confortos, seus desejos e orações. Neles encontramos a ênfase apropriada para a vida cristã. Mas nos Salmos encontramos também uma outra ênfase muito óbvia. Deus é o Deus soberano. Deus controla toda a terra. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Você deve se lembrar desse Salmo, o Salmo 24, versículo 1. Ora, sabendo que Deus é soberano, controlador da história e das circunstâncias de cada um de nós, sabendo que Deus é soberano e controlador da história e das circunstâncias das nações, sabendo que Deus é conhecedor de todas as vicissitudes humanas, todos devemos saber que quando Deus exerce o seu soberano juízo, Ele o faz com justiça, e essa justiça está firmada na sua equidade. Deus é justo e imparcial, e em sua soberania pode convocar as nações para julgá-las com toda justiça e imparcialidade. Diante disso, então, eu convido você para estudarmos este verso sob o seguinte título: O juízo soberano de Deus. O juízo soberano de Deus, com base em Sofonias, capítulo 3, versículo 8. Nesse verso, querido amigo, encontramos Sofonias fazendo uma declaração sobre o julgamento que Deus traria sobre as nações. Elas deveriam prestar contas diante do Senhor. Aquele seria um dia de grande angústia para os pecadores, para aqueles que sempre andaram contrariamente à vontade do Senhor. Quando tratamos desse tema, é possível notarmos uma relação entre o dia do Senhor histórico, isto é, o dia do Senhor que seria concretizado na invasão da Babilônia contra Judá, com o dia do Senhor escatológico. Essa relação entre o dia do Senhor histórico e escatológico é possível fazer. Esse dia do Senhor escatológico seria o dia quando a história humana, nessa dimensão terrena, seria finalizada. E, na verdade, será finalizada. O contexto nos mostra que o remanescente fiel, supostamente os mansos citados no capítulo 2, versículos 1 a 3, tenha sido encorajado, exortado a esperar confiantemente. Veja as palavras do Salmo 27. Enquanto aguardava o Senhor, enquanto o Senhor executava a sua sentença de condenação, enquanto o julgamento do dia do Senhor se concretizava. Como temos mencionado, as profecias sobre o julgamento do Senhor, sobre o dia do Senhor, devem ser bem entendidas e corretamente interpretadas, pois normalmente possuem dois cumprimentos. Um escatológico, quando o Senhor Jesus, o Cristo, Filho de Deus, voltar à terra, não mais como um salvador, mas como juiz. Mas o outro cumprimento foi o histórico, que se referia ao juízo de Deus sobre o seu povo, sobre os hebreus, descendentes da linhagem de Abraão. Esse juízo histórico extremo, violento, ocorreu em duas situações. Primeiro, na queda de Samaria pelo Império Assírio, sendo levado ao cativeiro em 722 a.C. E, em segundo lugar, também na queda de Jerusalém, capital de Judá, que iria acontecer dentro em pouco, conforme as palavras dos vários profetas e especificamente de Sofonias. E isso, de fato, ocorreu em 586 a.C. O contexto de Sofonias, então, é esse. Ele estava advertindo o povo de Judá da proximidade desse juízo inevitável. Era o dia do juízo de Deus sobre toda a terra, inclusive contra o seu povo, que seria julgado também. Também seriam julgadas as demais nações. Elas enfrentariam esse severo, porém justo julgamento da parte do Senhor.
O próprio Sofonias tinha alertado que os filisteus, os moabitas, os amonitas, os etíopes ou os egípcios e os assírios enfrentariam o julgamento divino. Nesse verso, em que se destaca a soberania de Deus, o princípio que podemos extrair sobre o julgamento do Senhor pode ser visto nessa frase. Somente Deus, por sua soberania, pode convocar as nações para julgá-la. Eu repito, com base então em Sofonias capítulo 3, versículo 8, o princípio que vai reger o nosso estudo hoje está nessa frase. Somente Deus, por sua soberania, pode convocar as nações para julgá-las. Encontramos aqui, nesse verso, 5 ações divinas que descrevem o seu justo juízo. A primeira ação de Deus é se levantar, dando total atenção à situação. Diz assim o versículo: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Querido amigo, essa é uma verdade que temos que assimilar para sempre em nossas mentes. Temos que saber que o nosso Deus conhece cada situação que nos envolve. Temos que saber que Deus está presente conosco a cada momento. Ele é o Deus soberano e eterno que se preocupa, que cuida, que abençoa cada um de nós. Nesse verso 8, nessa partícula pois, indica que se conclui um argumento e tem início uma nova etapa de argumentação. Deus está se levantando. De uma forma figurada, o profeta mostra que Deus vai agir. Portanto, diante disso, a advertência é clara. Se os pecadores não se arrependerem, o castigo divino seria inevitável. O argumento que terminara no versículo anterior era aquele que se referia ao julgamento do seu povo de Judá. Conforme o primeiro parágrafo desse capítulo 3, 1 a 7, Deus revelara ao seu profeta o derramamento do juízo divino sobre o seu povo escolhido. Por seus pecados, por ter se tornado uma cidade opressora, rebelde e manchada, conforme o versículo 1, Jerusalém era culpada e seria destruída. Mesmo depois de todas as advertências, através dos verdadeiros profetas, mesmo depois de ter visto o triste fim do povo do Reino do Norte, Jerusalém, capital do Reino do Sul, não se arrependeu e cedo se levantava para cometer cada vez mais desatinos, cada vez mais pecados. Cada vez mais o povo se corrompia. Veja o versículo 7. Então, essa partícula pois significa portanto, é uma conclusão, e a conclusão era clara. Assim como o próprio Deus foi julgar e julgaria o seu povo, assim também as demais nações sofreriam esse julgamento da parte do Senhor. A expressão o dia, certamente, é uma referência ao castigo que os babilônios derramariam sobre Judá e sobre as outras nações. As demais nações sofreriam o castigo divino através da Babilônia, que era um instrumento disciplinador de Deus. O que essa pequena palavra nos traz como mensagem é que Deus determinou um dia, um momento exato, o seu tempo. Esse dia será o dia da vingança do Senhor. Porém, antes que venha esse dia, é o tempo de oportunidade. O tempo é de possibilidade de mudança, de possibilidade de arrependimento. Tinha razão o autor de Hebreus em convocar: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, conforme Salmo 95 e Hebreus capítulos 3 e 4. A oportunidade é oferecida a todos. O arrependimento é possível enquanto há oportunidade. Deus é longânimo. E como diz Naum, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. Veja em Naum, capítulo 1, versículo 7. É essa a verdade. A oportunidade divina tem um limite. E ao dar toda atenção ao procedimento humano, ele se levanta e, ao se levantar, é sinal de que o seu juízo está próximo. Querido amigo, você está preparado para enfrentar o julgamento do Senhor? Quando ele se levanta e atenta para a sua vida,
o que ele tem visto. A segunda ação de Deus é convocar a grande Assembleia das Nações. Continua o versículo 8 com essas palavras. Porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos. Aqui fica patente, então, a soberania do Senhor. A frase que mostrava a intenção divina de ajuntar as nações certamente se referia de forma especial às nações já mencionadas anteriormente. Deus dará início a um julgamento da aliança contra toda a terra. Como promotor, ele ajuntará todos os povos e nações. Ele servirá também como testemunha, testificando dos pecados deles. E como juiz, ele decidirá o caso. Mas como executor, ele vai executar a sentença e toda a terra será consumida pelo furor da sua ira, pelo fogo do seu zelo. No início da história humana, querido amigo, você deve se lembrar, Deus ordenara que o ser humano se espalhasse para encher a terra. Os homens desobedeceram e se ajuntaram tentando chegar ao céu. No episódio da Torre de Babel, Deus espalhou os homens, confundindo-lhes a linguagem. Lembre-se de Gênesis capítulo 11. No início da história cristã, Deus reuniu em Jerusalém pessoas dos mais diversos lugares e das mais diversas línguas para ouvirem em suas próprias línguas, em seus próprios dialetos, a preciosa mensagem que revelava as grandezas de Deus, isto é, a salvação em Cristo. Agora, nessa ocasião descrita, antevista pelo profeta, Deus reunirá todas as nações para esse grande julgamento, tendo em vista o que fizeram, como reagiram à sua revelação. O ser humano, todas as nações, diante da revelação divina, será chamado para prestar contas a Deus. Como você se apresentará diante de Deus? Você tem pensado nisso? A terceira ação de Deus é fazer cair sobre as nações as suas maldições. O versículo 8 continua dizendo, para sobre eles fazer cair a minha maldição. Querido amigo, sabemos que Deus é bondoso e soberano, mas sabemos também que Deus é bondoso e abençoador. Para alguns, falar sobre maldições divinas é errado. Entretanto, temos que entender, como temos afirmado em muitas ocasiões, que Deus é justo e santo. Por sua santidade e justiça, ele não aceita o pecado e previamente já revelara a sua reação a todo aquele que pecar. Foi Ezequiel que expressou essa reação divina contra o pecado. De modo muito claro ele disse, a alma que pecar, essa morrerá. Além disso, como temos estudado, o Senhor é soberano e por isso mesmo tem o direito e domínio sobre tudo e sobre todos. Em sua soberania, Deus intervém na história. Ele intervém porque quer cumprir o seu plano de salvação e ele pode intervir porque ele é soberano. Deus também é amoroso, tão amoroso que anuncia com antecedência todas as coisas que irá fazer para que estejamos cientes e preparados. Foi o profeta Amós que disse, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Para entendermos essa verdade, vale lembrar a história de Nínive. Deus enviou o profeta Jonas para advertir aquela impiedosa nação, aquela impiedosa cidade, de que ele a destruiria totalmente por suas injustiças, por suas brutalidades e maldades. Sabemos o que aconteceu. Diante da oportunidade, todos os habitantes se converteram e foram poupados por Deus. Foi uma revelação especial e maravilhosa da misericórdia, da graça divina. Mas sabemos também que aproximadamente um século depois, o profeta Naum deixou claro aos ninivitas da sua geração que, por não terem aproveitado as oportunidades das gerações anteriores, eles colocaram Nínive e toda a Síria debaixo da condenação de Deus. Ela seria e foi
totalmente destruída pela Babilônia. Veja esse relato em Naum, capítulo 3, 1 a 7 e capítulo 3, versículo 19. Então, querido amigo, precisamos entender que as bênçãos e maldições divinas baseavam-se na resposta do homem às obrigações sagradas estabelecidas pelo próprio Deus, primeiramente e especificamente para com seu povo, os hebreus, mas certamente para com todos os povos e seres humanos. Em Deuteronômio 32, vitória ou derrota na guerra seria o resultado da decisão do tribunal divino, no qual Deus apresentava as razões para as suas ações legais. Deus disse claramente: eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deuteronômio 32, 39. Querido amigo, diante disso, então, é importante entendermos que as maldições ou ira divina são as justas reações divinas já previamente anunciadas como resultado da desobediência aos princípios e mandamentos divinos por parte de qualquer ser humano e por parte das nações. Então chegamos a uma quarta ação de Deus, que é fazer com que experimentem a sua ira. Ainda no versículo 8 lemos: eles experimentarão todo o furor da minha ira. Em relação à ira divina, lembramos que ela não é o sentimento humano de vingança, mas sim a expressão da justiça divina. Lembremos que Deus usou fenômenos da natureza para derramar a sua ira, para trazer o juízo divino a certas nações, concedendo então vitória ao seu povo. Você deve se lembrar dos casos da caminhada do povo no deserto, da entrada do povo em Canaã, do tempo em que o Senhor deu juízes para livrar o seu povo e derrotar certas nações. Enfim, Deus concedeu vitória ao seu povo, derramando a sua ira sobre diversas nações. Enfim, esse elemento cósmico acrescentava às guerras do povo de Deus um aspecto da teofania, isso é, do aparecimento divino, salvador e destruidor até do próprio Deus em meio ao seu povo. Ele era o Senhor dos exércitos. A ira divina, ou a justa recompensa divina, tanto para com seu povo como para as demais nações, revelava o quê? Revelava que Deus é justo. Deus reage àquilo que nós praticamos. Essas manifestações levavam os inimigos a reconhecerem que o Deus soberano estava intervindo, estava agindo. Assim como esclarecemos no ponto anterior, as maldições ou a ira divina eram e são a devida e justa reação de Deus contra o quê? Contra a desobediência, contra o afastamento aos seus princípios e mandamentos. A pergunta que eu faço é: o que você receberá do Senhor pelo seu relacionamento com os seus princípios, com os seus mandamentos? E em quinto e último lugar, a quinta ação de Deus é fazer que experimentem a destruição divina. E assim o versículo 8 encerra: pois por toda a terra, toda essa terra, será devorada pelo fogo do meu zelo. Querido amigo, a frase toda a terra é uma referência ao começo da profecia. Lembre-se lá do capítulo 1, versículo 2, mostrando então todo o poder e toda a soberania de Deus no seu objetivo de qualificar um povo para si. Não haveria mais dilúvio. O futuro juízo universal aconteceria para que um remanescente viesse a existir e os ímpios fossem punidos. Mas esse juízo universal também acontecerá através do fogo do zelo do Senhor, pois ele tem purificado para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
você que está me ouvindo, enfrentará o fogo do zelo do Senhor? Ou você faz parte do remanescente fiel? Ao concluirmos, então, essa reflexão sobre este versículo 8 do capítulo 3 de Sofonias, a minha oração por você é que, sendo submetido ao julgamento de Deus, você seja encontrado fiel e não culpado. Que você seja encontrado justificado pela fé em Jesus Cristo. Que você possa receber o bem-vindo de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo programa, o último programa em Sofonias. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça